buscando fazer um upgrade aqui no nosso. E nós entendemos que a vida é feita de fases. E há três fases distintas aqui na nossa cidade. Primeira fase, o seu trabalho na CEMIG, aqui na nossa região, construindo a sua família aqui na nossa cidade. Depois, começou na vida dele uma fase pública, na qual ele assume por vários mandatos uma cadeira como vereador aqui na nossa cidade. E agora vive um tempo, uma fase voltada mais para a espiritualidade, para a reflexão. Está conosco hoje, nos estúdios do nosso canal, do Caminhos da Gente, Rogério Leal. Seja bem-vindo no Caminhos da Gente, Rogério. Muito obrigado, pastor Júlio, por essa oportunidade, né, que a gente tem de estarmos aqui juntos para poder falar um pouco, né, sobre mim, mas eu me alegro mais ainda porque falando de mim, eu glorifico o meu Senhor, porque eu não sei falar da minha vida sem a presença de Jesus me guiando e sendo o autor, né, o construtor de toda a minha vida. Eu tenho a minha vida como um milagre de Deus. Primeiramente, parabenizá-lo por esse canal, já tem deixado alguns comentários lá, acompanhado as outras entrevistas, e tá de parabéns, é uma oportunidade que eu fico assim, bem preocupado com a situação do mundo hoje, quando a gente vê, né, por exemplo, aquele que assassinou um gari, né? Que tinha 28 mil seguidores, um outro envolvido em pedofilia tinha milhões de seguidores, e às vezes quando as pessoas conhecidas aqui da região, que são exemplos de vida, né? Às vezes a juventude não tira um tempo para estar ouvindo. Então esse canal é uma porta aberta para que, né, as pessoas valorizem mais, como diz, a prata da casa e tenham mais exemplos que realmente possam ser seguidos. Então, parabéns pelo canal. Eu sou assíduo, acompanha as outras entrevistas, né, que já teve, e estamos aqui, né, para, na direção do Senhor, falar de nós, mas glorificando e exaltando, gloriar no Senhor, como diz as Escrituras. Né? Amém. Se você acredita que a vida é feita de ciclos e de aprendizado, não deixa de seguir o canal, não deixe de recomendar o canal para você acompanhar mais histórias como essas que nós estamos contando aqui, né? Muitas histórias bacanas. Hoje está conosco o Rogério Leal e clica no sininho e ative o sininho de notificação do nosso canal aí que vai ajudar demais. É, Na verdade, a existência desse canal tem o propósito de tirar o foco, como você bem pontuou, das grandes celebridades, né? Que às vezes é inalcançável para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas vão ter uma vida, é, uma vida normal, né? E a ideia do canal é exatamente deixar claro que o normal é extraordinário. O normal é extraordinário. Então, nós ficamos, o nosso papel, quanto Caminhos da Gente aqui, esse canal de trajetórias, de jornadas de vida, é trazer esses gigantes, muitas vezes invisíveis. Essas pessoas que não estão na mídia, mas que fizeram um trabalho excelente, por exemplo. Criou uma família, educou uma família, teve sucesso em uma carreira, conquistou né, uma carreira, como nós entrevistamos aí o doutor Humberto, pediatra, agora aqui na nossa região, atende aqui todo sábado, ele atende aqui em Coroaci, uma pessoa que trabalhou, lutou, né? Então eu acredito que a nossa rapaziada precisa exatamente de exemplos como esse para entender que a vida é com esforço. Eu assisti toda a entrevista dele, muito boa também, da doutora Ana Luísa.
E de outros, Levinete, tudo Sim. muito bom. É, Todos. e você pode ver que tem todos esse corte, né? Esse corte, esse método, o método de levantar a trajetória da pessoa e é o que a gente espera de você. É difícil a gente falar da história recente de Coroaci sem conhecer, sem reconhecer a sua participação, a sua contribuição na construção, Obrigado. né? Na estrutura da nossa cidade. E é isso que nós queremos conhecer. Nós queremos conhecer o Rogério por trás, antes de ser o Rogério que trabalhou na CEMIG, antes de ser o Rogério líder político, vereador, o ser humano, Amém. né? Estamos aí. Que sustentou todas essas facetas aí dessa jornada. Então, eu gostaria que você contasse pra gente um pouco da sua infância. Com o maior prazer, né? Eu tenho muito orgulho, satisfação de ser coroaciense, né? No registro não consta, né, o nascimento natural de Coroaci, sim, de Valadares, porque, né, devido às minha mãe já uma idade mais avançada, eu sou o caçula da família, então foi fazer cesárea, né, em Valadares, mas consta natural de Governador Valadares. Mas fora isso, né, não sendo oficial, quando me pergunta, né, eu sou, né, de Coroaci. Então, com satisfação, sempre amei, amo morar aqui, era um dos meus sonhos, mas nasci, né, no ano de 1969, estou com 56 anos, sou, como já disse, sou caçula de uma família que era 10 irmãos, né, hoje somos 7, duas morreram ainda crianças, né, eu não conheci, porque morreram novinhas, e tem o Emilson, que já faleceu, né, com 52 anos. Mas, como caçula, né, é, tinha alguns privilégios, né, então vamos contar algumas histórias aí, que vai retratar, assim, bem como eu vi a minha infância, como eu vejo a minha infância. É, eu pouca gente conhece e por isso é uma boa oportunidade da gente se expressar. Eu tive uma infância bem vivida, com muitos amigos, brincadeiras, né? Das mais tradicionais, não tinha internet na época, então era no campo mesmo, nas ruas. Mas quando eu nasci, o meu pai, né? Sou filho, vou me identificar, sou filho do José Leal Medeiros, meu pai, mais conhecido como Juquinha Leal. Ele foi vereador, esteve como vereador aqui na nossa cidade por 4 mandatos, né? 3 deles, numa época que vereador não tinha, né, subsídio, não tinha salário, e uma vez, a última vez, já tinha. E teve, né, como vice-prefeito também 2 vezes, em 2 ocasiões. Então já tinha um berço, né, político, O né, seu pai já foi também. vice-prefeito aqui na cidade? 2 vezes. Eu. Do Gonçalim, eu não recordo bem o ano, né, não era nascido, eu acho que é 63 por aí, e do Deus Endino, a última vez, né, quando ele resolveu encerrar a carreira política, ele foi vice-prefeito do Deus Endino Luiz Puxa Nery. vida, olha só que bacana. Eu amo estar fazendo essas entrevistas exatamente por causa disso. Eu não imaginava, eu não sabia. Eu Descobre, acredito faz. que a maioria das pessoas de Coroaci não sabe disso. Sabe Os mais dessa. novos, principalmente, que quem não é, né, ligado muito à história, às vezes não tem. Por isso eu recomendo muito o livro da Ângela, né, sobre a história de Coroaci, nossa saudosa Ângela, esposa, né, Ângela Chaves, bibliotecária por muitos anos e esposa do Marcinho Chaves, né? Deixou aí, é muito bom, né, que conta muitos detalhes da nossa origem, né? E continuando, né? E minha mãe perdeu meu pai com 74 anos e meio certinho, nasceu 16 de dezembro de 1922 e faleceu de 16, mas de junho de, de 97, né? Então, mas tenho minha mãe aqui que 11 de outubro agora fez 94 anos. Olha que Ana legal. Anastácia Leal, conhecida como Dona Saninha.
Então, o privilégio tem uma energia toda, né? Eu creio que ela vai ao 100 tranquilo, até porque ela, ano passado, ela perdeu uma irmã dela com 103 anos. Ela foi vizinha até lá os pais dela tiveram a terra lá onde é do Enéas, lá no Tapera, o São Matias Sim, era sabe? da Aham. família deles, Olha que né? legal. E dentro disso aí, né, meu pai teve, quando ele casou, a história que eu sei, a gente procura, né, conhecer as origens da gente, quando ele casou, ele chegou a ter 4 casas aqui dentro do Coroaci. É, só que aí a família foi crescendo, como já disse, 10 filhos, o meu pai cuidou da mãe dele, da sogra dele, da mãe da minha mãe, dos irmãos dele, o papai era o irmão mais velho, né? O, os coroacienses aqui mesmo vão lembrar do Tilade, que é pai do Lino, do Noca, que né, bebia umas, discursava para rua fora, e cuidou de outros irmãos dele, né? Tudo morava em casa. Então, o meu pai chegou numa época que ele era funcionário, né, municipal, cuidava de estradas, tipo encarregado, né, de turma da prefeitura. E uma época que, a dias atuais, vamos supor que o salário dele era uns 2.000 hoje, um pouco mais de um salário mínimo. Mas só a conta na mercearia do João Triste dava um todo 2.500. Então ele tinha que se virar família grande, então ele foi vendendo as casas particular que ele tinha, né, de propriedade, e passou a morar de aluguel. Por quê? Sempre, né, a despesa era maior do que a renda. E foi assim por muitos anos, criando a família, até que os irmãos mais velhos, os filhos deles mais velhos, meus irmãos, começaram a crescer. Aqui a gente lembra também que a partir de quinta série já era escola de Lomberes, era particular, não tinha escola estadual, era só do primeiro ao quarto ano, o grupo, né, que a gente conhece, antigo. Então, de quinta em diante, só particular. Então, Aqui em você, Coroaci, aqui em aqui em Coraci, Coroaci tinha, a escola era particular. Odilon Beres As pessoas chamava tinham que pagar para estudar. pagar para estudar. Olha para você ver que tempo, numa época que não se tinha renda, quase ninguém era aposentado, não tinha Bolsa Família, não tinha isso, nem existia, nem pensamento, né? Auxílio nenhum. Então, daí se explica, né, essa trajetória, né, de casar, tá ele e a mãe, conseguir um patrimônio, mas depois a família crescendo, as despesas sendo maior, e nesse período nasce o Rogério, né? O último, o caçulinho, o rapa do tacho, como alguns dizem, né? E aí, pastor, eu lembro, né? Como eu já disse, caçulinho tem alguns mimos, algumas coisas, e eu sempre fui bem enjoadinho, assim, a questão de comida. Não é que eu gostava de muita coisa, mas o meu negócio tinha que ter o feijão, arroz que tinha todos os dias, não faltava, né? Como diz o meu pai, era o pai da casa, e muita gente fala. Mas eu tinha que ter ou batata ou banana frita, verde frita. E às vezes tinha outras coisas, nem carne eu importava muito. Mas um dia que não tinha ou a batata, ou principalmente a banana verde frita, eu, né, caçulinha, esperneava, fazia aquela pirracinha e tal. Aí meus irmãos à mesa virava para mim e falava: menino, cala a boca que você nasceu em berço de ouro. Mas nada me dava mais temor do que isso. Porque eu falei assim: meu Deus, se isso é berço de ouro, coitado dos meus irmãos. Porque, ó, faz coisas da minha vida que pouco sabe. Eu engraxei sapato pros outros para me ter meu dinheiro. Eu catava esterco nos pastos para vender para as donas de casa, fazer horta, né? Os canteiros dela, catar para me ter meu dinheirinho, porque meu pai não tinha condição de ficar me bancando algum lanche na escola, não tinha. Se eu não fizer, eu vendi merenda na hora de recreio. Isso aí até quando meu pai me escalou para fazer isso, que ele era comerciante também, né? Quando eu nasci, as coisas já foi dando uma melhorada. Como eu já disse, meus irmãos já mais velhos já estavam trabalhando, cada um ganhando um dinheiro, então não só tirava, né? Mas colocava alguma coisa. Então meu pai já comerciante,
vendi merenda. Eu lembro primeiro Qual a merenda que vendia na época? Mirabel, Kikoco, Maria Mole, eram umas coisas assim mais. Aí ficava. Eu lembro que a termos de hoje, assim, era um cruzeiro o lanche que eu vendia lá. Eu ganhava 10%, então 10 centavos. Mas aí eu tinha. A primeira semana eu fiquei com vergonha, porque tinha colegas que eu brincava, ia que tem, ficar. Aí eu pagava um menino, um outro colega meu, para segurar. Eu só ficava dando troco. Esse era o empreendedor. Só dando troco. Eu dava ele 1 centavo. Dos 10 centavos que eu ganhava, eu dava ele 1 centavo. Mas aí eu falei assim, passou a vergonha da primeira semana, eu falei, não, até esse 1 centavo eu vou ganhar, eu não vou dividir, não. Mas mesmo assim o colega às vezes ficava do lado, mas é por interesse dele, não mais com obrigação. Então, quando os meus irmãos me chamavam atenção, quando eu pirração lá por causa da batata ou da banana frita, eu realmente falar, meu senhor, se isso é berço de ouro, coitado dos meus irmãos. Então a única coisa que os meus irmãos comentam que fizeram, e eu não fiz, que eu não, era buscar lenha, porque às vezes não tinha nem dinheiro para botijão de gás, era raro, era poucos que tinha. Então tinha que buscar lenha, isso aí eu nunca fiz, mas com certeza se precisasse, né, eu teria feito. E dentro disso aí, eu tenho um caso assim até muito interessante, mostra também a sabedoria da minha mãe, sobre essa questão de comida. Como eu já te disse, Coroaci, por exemplo, Virgolândia e Nacipe, só tinha até a 8ª série, não tinha nem 2º grau. Virgolândia e Nacipe, o pessoal, quem queria fazer um 2º grau, vinha aqui na cidade estudar. E lá na casa, né? A minha casa era muito grande, é onde a mercearia. Hoje funciona, né? O pet shop lá, né? A veterinária. Uhum. Era a mercearia Leal, muitos anos, do meu pai, depois passou pro Zé Rosa, hoje ele alugou. Então ali era uma casa, era a mercearia e a casa. E muito grande, né? Antiga. Aí muitos quartos, o meu fez tipo um pensionato lá, mais uma forma de ter, né, uma renda. E aí estudava lá 7 mulheres, uma maioria de Nacipe. Nessa época, por exemplo, só estava de Nacipe, que é, né, suas origens aí, você é do Taperão, mas, né, vinculada a Nacipe. Aí, entre elas, né, estudava aqui a Neia, filha do prefeito Chico Meleta, que foi quem pôs luz lá no Taperão e quem fundou a escola, né? Inaugurou a escola lá. O nome dele tá guardado lá na região. Então ela estudava. Eu não lembro. Pois 77. Isso aí faltava 3 anos pra mim nascer. Pois imagino. Então, né? E eu, pequeno, me auxiliava. Então sempre eles vinham buscar, às vezes, e ela sempre convidou a gente, né? Essa filha do prefeito, do Chico, a gente já conhecia, sempre convidava minha mãe, meu pai para ir lá e tal. Eu, caçulinha, andar de carro era uma raridade naquela época, conhecer outra cidade ainda, eu quero ir. Aí a minha mãe pôs uma condição, que para me ir, eu teria que comer tudo que pusesse no prato. Então era uma forma de abrir meu apetite. Eu pensei, porque eu só gostava daquele padrão mesmo, né? Feijão, arroz, banana, batata frita. Mas eu falei sim, a vontade era muito. Eu falei, não, eu vou ainda casa de prefeito, só deve ter muita coisa gostosa. Interesse, né? E foi. Eles vieram num jipe nos buscar e tal, nós fomos e tal. Foi muito bom. Chega na hora do almoço e a mãe já tinha o combinado, né? A minha ida estava condicionada a comer. Então, como ela mesmo queria, né, me dar essa lição, porque ela sabendo o que eu gosto, se ela fosse servir, ela ia pôr só o que eu gosto. Mas não, ela deixou a dona lá servir e, de fato, tinha muitas coisas, muitas variedades, mas tinha a tal da samambaia. Aí a dona foi e pôs a samambaia para mim. Minha mãe só deu aquele olhado característico, né? Daquele de respeito, então não precisa falar nada, como diz.
Você lembra, né, da Sim. promessa, tá condicionado. Aí eu falei assim, não posso quebrar, né? Eu Foi. sempre fui temente e sabia que a mãezinha, senão o castigo era severo, ela, né, cobrava mesmo. Aí eu pensei logo, mas tem outras coisas gostosas, tinha fritura, tinha batata. Eu falei, não, eu Vai dar. vou comer a samambaia Eu vou e sobreviver. depois eu tiro o gosto com as outras coisas. Rapaz, na hora que eu dei a colherzada na samambaia e pus na boca e tô comendo, a, a, a esposa do prefeito viu e falou, meu Deus, esse menino gosta de samambaia demais, deixa eu pôr mais pra ele. Aí eu tirei o prato e falei, não, a combinação é o que pôr no prato, eu não vou deixar pôr mais. Mas, né, mas surtiu o efeito que hoje, né, eu melhorei bem, eu como outras coisas, né. Tem até que vigiar, porque a família tem uma tendência a estar engordando. É, não, não, por favor, não, pode continuar. Então, essa infância foi assim, uma infância pobre. Vim ter televisão em casa com 9 anos de idade. Assistia, né, o no Jorge do Cartório, ou lá no Tarzan da Ovídia, que era pizzaria. Não tinha. Minha irmã, lá em São Paulo, né, casar, comprou uma televisão a cores e nos deu uma televisão de 14. Hoje você vê criança com tablet maior do que a televisão que a gente tem. A válvula, de vez em quando, aqui em Coroaci só funcionava um canal de televisão. Você tinha, mesmo assim funcionava, chegava na época da chuva, dava um raio, caía lá no Cruzeiro, ficava 2, 3 meses sem televisão. Aí o dia que falava assim, o técnico veio consertar. E a meninada toda subiu o morro. Ia lá a pé só pra ver o técnico. Só pra ver o A técnico. ansiedade de ver o negócio funcionar, de tanto que a gente tinha vontade. Bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta ensinando os meninos da Dona Laura, o Fábio, o Flavinho, que eles eram menores do que eu, tinham uma condição. Eu ensinava eles e eu andava na bicicleta deles. Gostava tanto de bicicleta que às vezes estava lá na cachoeira, que era o point do Coroaci, das festas, né? Durante o dia, tinha a cachoeira, hoje cachoeira do Delso, né? Ali, a turma toda se reunia ali e às vezes tinha alguém lá que tinha ido de bicicleta, achava uma carona, e falava, Rogério, você leva a minha bicicleta? Eu levo. Trazia a bicicleta, de lá pra cá é só descida, mas eu não tinha nada pra fazer, voltava a pé, só pra andar de bicicleta. Tanto que hoje eu sou daqui de Coroaci, não sou o coroaciense, mas daqui dos que moram aqui em Coroaci, eu faço parte do grupo Tribo do Pedal, eu sou o cara que mais pedala aqui em Coroaci. Eu já pedalei. Já teve ano de eu pedalar mais de 7 mil, mas esse ano, os 2 últimos anos, eu tô com a média de 4.200, 4.500 quilômetros, né? Um pouquinho todo dia, minha esposa é minha parceira, gente, e sou do grupo Tribo do Pedal. Então até hoje não perdi, né? O encanto pela bike, que é bom. Olha só. 4.000 quilômetros, dá para ir em São Paulo, voltar, ir a São Paulo e voltar 2 novamente. vezes, e de volta, no ano, né? Então... Olha, assim, você consegue identificar no seu caráter, na sua personalidade, valores que você entende que você recebeu dos seus pais? Dessa vivência? Muitos. Nossa, tem uma vida, assim, de muita gratidão, de muito exemplo, né? Mesmo achando que perdeu, mas sou grato pelo tempo de convivência com meu pai, né? Porque eu achava que ele, pelo ritmo de vida que ele levava, que ele ia viver muito, mas eu penso assim, Deus agradou dele, quis ele pertinho dele. Mas, né, muitos exemplos, tanto de fé, de sabedoria, de caráter, né? Muitas qualidades, né? Que, assim, permeiam, me ajudou e me ajudem muito em toda a trajetória da minha vida, né? Meu pai só fez 4º ano de grupo, mas ninguém fazia conta, assim, na cabeça igual ele. Era, né? Era muito... E isso, assim, a minha trajetória escolar, isso me acompanhou nessa facilidade. Sempre fui adepto e gostei muito do estudo, né? Faço menção aqui, aos meus professores, né, do grupo,
o antigo, né? De primeira a quarta série, antigamente a gente falava, hoje mudou as nomenclaturas, né? Para ensino fundamental, mas os 4 anos, na minha época, quando eu entrei, foi o primeiro, o último ano que não tinha nem pré. A partir da turma anterior já teve prézinho. Antigamente, ou seja, entrava na primeira série. Foi a Beatriz, no segundo ano foi a dona Cláudia, a Cláudia do Sojandel, né, que está aí conosco hoje. E no terceira e quarta série deu tanto certo que foi a mesma professora. Foi a Maria José Gaspar, que também está dessas 3 aí, só a Beatriz que não mora mais aqui. Né? Mesmo assim, não tem muito tempo eu tive o prazer de vê-la. E dos professores do colégio, a qual eu trago com muito carinho, né, e lembrança de todos, né, mas como são muitos, até formar o magistério, formei professor, né, magistério, era o único curso que tinha aqui em Coroaci, são muitos, mas eu quero fazer menção e dessa forma homenagear a todos, do saudoso professor Mário Lúcio. Muitos casos, muitas histórias, que, né, era um bom exemplo, um ótimo exemplo de vida, era muito parceiro, tanto na escola como fora da escola, nos jogos que a gente, de peteca, de vôlei, de ping-pong, era muito bom. Eu homenageei a todos os professores. O Mário, certamente, se vivo estivesse, estaria aqui, né? Com certeza, seria peça carimbada aqui. Extremamente, né, lembrado, né? O professor Mário Lúcio, que deu aula para mim também. Eu gostaria de mais uma vez pedir você que está nos acompanhando, comente aí como é que era a sua infância na sua cidade. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Comenta aí pra gente. E não deixa de seguir o canal e clicar no sininho de notificação. Isso é muito importante para o canal. Eu gostaria também, Amintas, de aproveitar agora e mandar um abraço pro Bro. O Bro, sabe quem é? O Bro Pedreiro, né? Ele não perdeu também nenhuma entrevista até hoje. É um fã do canal, se nós podemos dizer dessa maneira. Bro, um grande abraço para você. Mandar um abraço também pro Levi. O Levi é o primeiro patrocinador do canal Caminhos da Gente, a Levinet, né? A maior empresa de telecomunicação, de internet. Sou cliente, parceiro e amigo. Que joia! Do Levi. Muito obrigado, Levi. Você contribui para a gente contar histórias como a história do Rogério, né? Que remonta à estrutura da nossa cidade. Então, muito obrigado. Deus abençoe você. Rogério, eu gostaria de agradecer você, cara, pelo privilégio, assim, de compartilhar a sua base familiar, que é tão desconstruída nesse tempo e é tão importante na estrutura do ser humano, né, para desenvolver o ser humano e torná-lo capaz de ser tudo aquilo que ele pode ser. Não é? Agora, eu gostaria também que você falasse dessa fase também da juventude. Como é que foi a sua juventude? Né? E depois você entra na CEMIG, que foi onde eu te conheci, muito novo. Isso. Você lá no Taperão montando. Prestando serviço. Eu não lembro se era colocando um motor para funcionar, ou se era colocando 220 no padrão. Ligando um padrão, 220. Agora eu lembro com exatidão. Né? Antes aqui a gente conversou, não lembro. Mas foi o padrão do seu pai era 110, né? Passou para 220 por causa desse motor, né? Que tava. Pois e a gente fazia vários trabalhos, né? Eletricista assim, de localidade, a gente fazia tudo. Entregava conta, fazia leitura. Hoje a maioria é terceirizada. É mesmo. Trocava lâmpada, fazia ligação de padrão. É verdade. Tudo era com a gente. Em certas localidades a gente arrecadava. Levava, entregava conta, fazia leitura e anunciava. Ó, no Bugre, no Tronqueiras, nessas... aí põe uma mesinha, né? Olha que tempos antigos, às vezes vinha debaixo de chuva, empurrando carro. Hoje se pode fazer uma coisa dessa. Havia o dinheiro da localidade toda, eles aproveitavam a oportunidade para pagar as contas ali com a gente. Punha o dinheiro no malote e ficava ali. Depois que ia trocar lâmpada, fazer ligação de padrão, outros tempos. Era de táxi, não tinha nem a CEMIG, não tinha nem carro próprio. Rogério,
Pra gente não se perder, você vai falar pra gente da sua juventude, Tá tá bom, bom? tá bom. Mas eu vou fazer aqui, você falando isso aí, eu lembrei de uma coisa que eu tava conversando com o André, filho da dona Conceição, e ele me falou de uma época que o prefeito viajava e pegava o dinheiro na mala e trazia para a cidade para pagar o Já funcionalismo, ouvi pagar. essas Cara, histórias. que Já ouvi. é surreal. Surreal, É né? surreal uma pessoa que vive em 2025, né? Pensar numa... Um jovem, um adolescente entrando na juventude, nessa época, pensar que esse tempo existiu. E a gente está falando, não é de tanto tempo. A gente está falando aqui É, de algumas décadas é, atrás, não é. é? Verdade? Anos 80, final dos anos 80 início de 90, isso acontecia. Era, tipo assim, surreal a gente pensar no nível e também no nível de fibra que as pessoas têm hoje, né? A gente vê que as pessoas mais antigas têm um perfil diferente. Eu fico preocupado com a juventude. Eu tenho uma expressão que eu uso às vezes, é o seguinte, a rapaziada de hoje, os adolescentes de hoje, se queimar a lâmpada na casa dele, ele chama semig, sabe? Ó, acabou a luz. Ele não sabe o que é acabar a luz ou não acabar a luz. Ele não sabe o Iniciativa. que é acabar a luz dentro de casa ou a luz. Ele não tem dimensão de que como é que é a energia, né? É interessante. Mas me fala sobre a sua adolescência, juventude. Então, pastor, como essas características, né, herdadas aí dos pais, eu sempre me destaquei na escola. Sempre fui, né, considerado um dos melhores alunos, né? Dentre esses meus colegas, eu quero destacar dois aqui, porque foi dois que eu estudei desde o primeiro ano de grupo até o terceiro ano do ensino médio hoje, né? O magistério, como eu disse, formei, que é a Rogéria, minha xará, né? Do Jorge, do cartório, né? Hoje mora no Vale do Aço, e o Edésio, né? Prestou serviço aí, né? Eu creio que aposentou agora. Estudamos, né, esses 11 anos juntos, É fomos mesmo? amigos de infância, né? E somos amigos, né? Irmãos em Cristo. Então, mas na figura deles, né, eu faço menção de todos, além dos professores, todos os meus colegas também, que estudamos junto há alguns anos, somos amigos, deixamos saudades, não tem nenhuma inimizade. Isso para mim é um privilégio quando revejo alguns que moram fora, e os que estão aqui, sempre a gente tem um carinho todo especial. Então, me destacava na escola. Sempre fui, numa época, né? Como a gente já disse, os tempos são outros, não tinha internet, não tinha. Tudo que você queria saber, ia na biblioteca da Ângela e pesquisar, e debruçar de cima dos livros para aprender. Eu ganhava das minhas irmãs, todos os anos, tinha um almanaque da editora Abril, onde tinha, né? Os países, história, geografia. Então era mais de 700 páginas, com certeza era. Eu não vou falar 1000 para não. Tem um atrás de você aí. Pois é. Olha que O resume saudade. aí, ó, em inglês. Pois é. Então, ali eu estudava por gosto, por prazer, sabe? Tanto que na quarta série do grupo, assim como a gente pronunciava na época, né? Eu sabia todas as capitais dos países do mundo, as moedas dos países que cada um usava, Você sabia era as nerd? cidades principais. Aí quando eu encontrava com o Aníbal Gonçalves, outro meu professor, irmão do André, que você acabou de citar, filho do Gonçalinho e da Dom Conceição, aí eu ficava perguntando, e pai, é a capital de tal país, a capital, e ele não sabia todos, ficava uma hora meio constrangido. Aí ele chegou na Maria José Gaspar, minha professora de quarta série, e perguntou se era ela que ficava mandando eu perguntar para ele, que tava. Aí ela falou, não tô nem sabendo não, mas, né, como eu via ele, no professor de geografia, sabe tudo e Aham. tal, e não é bem assim, né, sabe muitas coisas, mas, né, quem vai interessar? E eu, como eu estava afiado mesmo nas capitais, nas moedas, aí ele, né,
chegou a fazer esse comentário. Então a gente, né, sempre se destacou como um bom aluno. Assim se estendeu do grupo, fomos para quarta, para o ginásio, né, de quinta a oitava, e se estendeu lá no magistério, até formar, né, professor. Revezava, às vezes era líder ou vice-líder da turma, num ano, às vezes. Então, assim, sempre recebi vários prêmios de aluno de destaque. Então, assim, era uma coisa nata. O estudo, para mim, não era obrigação, era um prazer, né? E dentro disso aí, eu lembro uma vez um fato que marcou, já estava assim, né, com 15 anos, já tinha entrado no ensino médio, primeiro ano. Eu fiz uma redação, na época era até a dona Laura também, saudosa dona Laura, minha vizinha, sou amigo e colega, né, do Fábio, do Semig, e amigo de toda a família. Eu fiz uma redação, né, numa aula dela, que eu falei sobre os sonhos, sobre o futuro, eu falava. E ela, né, deu um destaque, eu acho que se emocionou muito com aquilo, que eu tinha vontade de formar, estudar, trabalhar e voltar para o Coroaci e fazer algo pela nossa cidade, assim, de morar, de ter continuar as minhas raízes aqui, né? E ela achou isso muito profundo e olha quanto, né, Deus me proporcionou isso, né? Ou seja, não só ela se emocionou, como Deus agradou daquilo ali. Inclusive tem um poema, né, da poetisa mineira, que ela chama Adélia Prado, ela é de Divinópolis, que diz assim, uma borboleta pousada, ou é Deus ou é nada. Isso é uma reflexão muito grande com a minha vida, né? E ao final eu pretendo, assim, dar essa resposta, essa reflexão com a minha vida, né? Então tudo isso que Deus me proporcionou, e eu gosto de exaltar o nome dele na minha vida, é dentro disso aí, né? O Senhor estava ouvindo o desejo que ele sonda os nossos corações, agradou ele e ele me proporcionou muito mais, né? Diz que ele é fiel e justo para nos conceder, né? Fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. E foi isso que eu enxergo que ele fez na minha vida. Que joia. É importante a gente. E para encerrar, um fato muito interessante também, já cômico aqui, para a gente, né? Eu também estava, quando eles estavam fazendo a extensão do prédio ali da Cianinha Gonçalves, eu sempre tinha umas bolas dentinho, umas bolas... Dentinho de leite. Né? Dentinho de leite, é essa mesmo. Você ela é do seu tempo. Ela endurecia, a gente gostava, então sempre brincava de golzinho ali ela endurecia, você deixava no sol. Ficava boa você deixava demais, ela né? na lama, no sol. Porque ela nova quicava demais, não era bom. Muito leve. Pois é. É bom conversar com quem é do ramo e quem entende. Aí... a gente jogava ali atrás, né, do colégio, né, entre o colégio e o Dom Bosco, né, era aberto assim, a gente jogava. E já estava quase escurecendo. Olha como que a minha vida, né, é um milagre. Desde criança já tinha um propósito de Deus para minha vida. Aí, vira e mexe, até recentemente, não foi só da minha época, algum aluno dava notícia, vi uma mulher de algodão, cheia de algodão ali na escola. Não sei o quê. O pessoal falava isso. Mas aí, a bola minha, aí eu estava fazendo a extensão do pátio onde é a cantina, onde tem uns banheiros lá, né, tem 2 sessões eleitoral, aquela parte não existia, o colégio foi aumentando as pessoas, e eles fazendo aquela extensão. E a gente jogando a bola lá, já era umas 5h30 da tarde, já tava começando a escurecer. Aí alguém vai, né, e dá um chute na bola, a bola cai lá dentro tinha feito as paredes, mas não tinha feito o telhado, a bola caiu lá dentro, a bola minha. Aí não tem escada como, eu não vou deixar minha bola, aquela coisa toda. Menino, né, era magrinho na época,
arrumei daqueles bambu amarelo, aqueles grossos, e pus encostado na parede e fui subindo. Aí já tinha vocação para subir no poste. Subi, né? Enganchado e subi lá. Subi na parede, puxei o bambu, pus o bambu, o chão já estava em cimento grosso, né? Preparado para pôr cerâmica depois. Aí pus o bambu do outro lado, desci lá e os meus colegas do lado de fora me ajudando. Segurou o bambu do lado de fora. Mas lá em cima, eu tive que pular o bambu, para descer no bambu. Foi a hora que eu acabo de descer, um grito. Olha a mulher do algodão. Mas não ficou um menino. Mas foram todos embora e eu fiquei lá dentro com a bola. Né? Joguei a bola pro lado de lá, né? E eles correram. Quer dizer, eu vou correr pra onde? Não tinha como. Tava preso. Fechada, a porta fechada do mall. E era só. Aí, mas não deixa de ter um medo, uma coisa assim, né? Por mais que não tenha outro. Eu acho, não, eu pus o bambu, além de ser no cimento, eu ainda pus ele muito em pé. E fui fazendo o mesmo trajeto, né? Subindo o bambu. Mas a hora que eu tava em cima para alcançar a parede, o bambu vira para trás, eu lá no topo do bambu. Eu caí com o bambu e tudo nas costas, sozinho lá dentro, ó. Então era para ter um traumatismo, alguma coisa, a coluna. Hoje eu faço exame de coluna, graças a Deus. Eu sinto umas dor lombar dos anos que eu carreguei escada, muitos anos. Como eu disse, na CEMIG não tinha escada, né? Não tinha carro próprio. Era uma escada no taperão, pra você ter ideia. Qualquer ponto que dá, você tinha que... Era amarrada com corrente. Eu lembro da escada no taperão. Pois é, mano. Eu lembro, então, tinha o poste da escada. No Bugre era uma, no Tronqueiros era uma, aqui em Coroaceira 3 escadas. Então, qualquer lugar que dava defeito, você tinha que pôr a escada no ombro. Um levava o material, o outro a escada, né? Então, às vezes uma dor lombar, a gente esforça, quer abusar da idade na bola ou em alguma coisa, sente. Mas não tem nada na coluna, assim, desvio, bico de papagaio, hérnia de disco, perfeito. E um tombo desse era, né, para ser, se não fatal, deixar sequela. Então é uma benção. Levantei, pus o bambu de novo, pulei, fiz o trajeto, pusei mais aberto, mais inclinado um pouco, para ele não correr o risco do meio, joguei dentro do lado e pulou. Então, assim, essa infância, cheia de brincadeiras, cheia de aventuras, mas com toda a proteção de Deus. Puxa vida, mas eu queria que você me falasse agora a respeito da sua entrada, né? Desse aluno estudioso, né? Dessa infância bem aproveitada que você narrou. Como é que foi a sua entrada na CEMIG? Isso foi no ano de 1986 para 87, né? Eu fiz o concurso em 86 e era para ter chamado em 86 mesmo, mas teve uma mudança de governo, atrasou um pouco, já entrei em 87, dia 8 de junho. Foi através de concurso público, né? Na época, a minha mãe tinha até uma colega que, inclusive foi de onde? A dona Maria do Lero, que estava morando nos Estados Unidos, foi aquela propriedade dos meus pais, onde eu moro em cima, foi comprado dela e dos herdeiros. Aí ela estava nos Estados Unidos, ela veio aí passeando e queria me oferecer uma proposta, né, para ir para lá. Numa época que era fácil, ainda mais estudante e tal, não tinha nenhuma implicação, mas a minha mãe não queria que eu fosse longe, né? Eu também tinha, mas já estava com aquela ansiedade de ter um emprego, de ter um dinheiro próprio, né? Vontade, desejos. Nessa né? época você tinha quantos anos? Tinha 16 anos. Tava no... Mas aí, com 17, no último ano, formei, né, em magistério, em professor com 17 anos. Aí a minha mãe, nessa mesma época, descobriu, né? A gente ficou sabendo do concurso. Já tinha algumas pessoas, alguns colegas aqui de Coroaci que entrou na CEMIG, era uma boa oportunidade, um bom emprego, né? Considerado e tal. Aí minha mãe, não, você vai fazer isso e tal, se não der, aí, como disse, talvez. Uma outra mexida, né? E fui,
uma oportunidade. E fui, fiz o concurso, fiz a inscrição, né? Em Peçanha a inscrição, e que era regional, mas a prova foi em Governador Valadares. Cheguei, achei, falou, ó, até que não tá tão concorrido, não. Uma sala de uma faculdade lá, grande, mas o negócio era só com a letra R que tava ali, você imagina. E tinha assim, numas 20 ou 30 cidades de Minas, todos, Belo Horizonte, e nas principais cidades tinha prova. Você imagina se só lá em Valadares, só com a letra R, tava enchendo. Foi falando Rogério, Rogério, e não chegava no meu nome. Falei, nossa, que tá difícil. Que isso? Era bem concorrido. Lá era a letra R de Valadares, dessa região. Da região, né? Porque era da regional aqui. Então a cidade polo é Valadares. Então, como que estava concorrido, né? Só a letra R da regional, fora as outras 20 e poucas cidades que tinham, né? Ipatinga, as outras cidades, todas maiores, tinham o concurso naquele mesmo dia. E aí eu fui, né? Fiz a prova. Você tinha um tempo, né? Como todo tempo determinado. Mas a hora que eu terminei a prova, que eu olhava, eu vi os colegas, as pessoas do lado, tudo mais ou menos no meio. Eu falei, gente, será que eu tô fazendo? Mas aí, calma, deu tempo de. Eu falei, eu vou conferir tudo de novo, que às vezes algumas questões que às vezes eu errava assim no coisa, era de pressa, fazia, aí não percebi algum detalhe. Aí tive tempo de tirar a prova conferir, né, fazer as questões de trás para frente para ver se dava, e fui, eu consegui passar em terceiro lugar do estado de Minas. Então, assim, para um aluno, né, então, assim, foi um prodígio, né, e passei, e a alegria, assim, passou menos de um mês, teve a carta, né, falando a confirmação, né, da gente passou. Aí não teve aquela chamada igual no período. Eu formei o magistério, nós fomos para a praia, nós conseguimos, né, eu era um dos líderes da turma, a Rogéria, eu acho que era vice-líder ou vice-versa. Aí nós falamos, gente, todo ano faz festa, às vezes nem a gente fica satisfeito, vamos fazer um passeio e tal. Aí nós conseguimos tanto dinheiro que nós fizemos festa, principalmente alguns que não foram, fizemos o baile, fizemos tudo que tinha direito, ainda fomos para a praia, alugamos um apartamento lá em Vila Velha, 15 dias. Eu vivi, era da turma, Edésio, assim... 15 dias? 15 dias. O Romero, que nos intermediou e morava lá na época, né? Romero Xavier tinha loja lá. E ele, em 87, janeiro de 87. Tinha dia que a gente saía com... hoje é dinheiro a turma que vai patrocinar. Deu para pagar nesse período, pra você ter ideia, o meu pai, que era o vice-prefeito, o Deusendino afastou um mês e ele estava como prefeito. Olha, aí ele deu autorização, era outro tempo, né? Deu autorização, nós fomos no caminhão da prefeitura, todos aqueles colegas, até Valadares, para economizar, né? Ó, você vê que tem uma poeirão danado, mas a gente foi levando carne, todo mundo, a galera toda no caminhão, carroceria de caminhão. O papai, né, deu ordem lá e qualquer outro prefeito eu creio que daria. Mas eu lembro desse fato, né, que foi justamente um mês que ele teve como prefeito que o seu Deusendino afastou. Aí fomos lá, pegamos o trem, aí na volta, a passagem do trem foi com o dinheiro da turma, a gente conseguiu bastante, trabalhamos muito, fizemos muita gincana, quadrilha, né, hoje os alunos, a maioria só quer, quando quer, ficar pedindo pedágio ali, né, eu valorizo, eu acho, mas assim, na época, a gente fazia quadrilha, a gente saía nas roças pedindo os fazendeiros leite, fazia bambu, aquelas coisas de bambu, fazia tudo, as barraquinhas, os enfeites, bandeira, tudo. Hoje não. Gincana que tinha, né, que arrecadava. Hoje, praticamente, você só vê eles, né, pedindo pedágio, que fica muito resumido. Mas então nós fizemos, né, com esse incentivo,
Mas eu tava lá em Vila Velha, chegou a carta, porque naquele tempo era carta, não tinha telefone, não tinha, né? Aí, avisando que eu tinha 2 dias para estar lá em Valadares para fazer o exame médico admissional, né? Para entrar na CEMIG. Aí o Zé Rosa conseguiu falar com o Romero, eu acho que já tinha um pulso telefônico, mas o comunicado veio por carta, mas demorava a chegar, quando chegou já estava muito em cima. Mas eu peguei o trem, vim, fiz o exame médico, tornei a voltar lá, né, para passar o resto dos dias lá com a turma. Então, assim, você me perguntou se eu já tinha algum emprego, eu não tinha, tive muita dificuldade para entrar na CEMIG, com o aprendizado, mão muito fina, fazia, né, como eu já relatei a minha infância, mas, assim, de pegar no pesado mesmo, nunca peguei. E era o caçulinha, ainda tinha. Então, assim, foi uma mudança muito brusca, né? Porque você passa por várias etapas, desde. A gente até brincava que eu sou formado em engenheiro, mas de engastamento de poste, é fazedor de buraco mesmo para fincar poste. Então era aquelas cavadeiras, boca grande. Então ia começando, mesmo com luva, a mão enchia de calo de sangue, aí tinha, porque não tinha, doía mesmo, né? Aí não deixava a gente um pouquinho de molho. Então tive assim, mas sempre fui muito bem de relacionamento. Tanto que mesmo com todas essas dificuldades de aprendizado, quando eu cheguei na turma, saí da escola lá de Sete Lagoas, que foi um curso muito rápido, a gente não aprendeu, porque a CEMIG estava uma precisão muito grande de gente no campo, e o curso que era 6 meses, tinha passado para 4, o nosso foi experimental, foi só 2 meses e meio. Então a gente saiu lá muito cru, sem pegar todas as etapas. Mas mesmo assim, quando eu cheguei na turma de manutenção, o encarregado me punha como imediato dele, porque a facilidade que eu tinha de relacionamento, tinha mais 3 colegas, bem mais velho, mais prático, que estavam me ensinando o serviço, mas um não conversava com o outro e o outro não conversava com o outro. Eu era o único que tinha livre curso, né? Então, isso tudo foi abrindo caminhos, né? Uhum. A facilidade de relacionamento e tal, fez com que as portas se abrissem, a gente fosse praticando, né? Tendo conhecimento, domínio, a mão engrossando um pouco, né? E a gente, com determinação, sempre voluntário, sempre gostando do aprendizado, né? Processo, então, né? Do processo. Aí, nessa trajetória, né? Cumpri na CEMIG 31 anos, 4 meses e 1 dia. Puxa, até me aposentar. Lá na CEMIG, você prestou serviço para qual cargo à época? Não era assim? Eletricista de distribuição. Ele envolvia todas as atividades, tanto de manutenção, como na época falava ligação, ou de localidade, que na verdade a gente falava assim, e até dentro da CEMIG mesmo falava, não, vocês na localidade, vocês são desde o peão, o eletricista, o leiturista, até o presidente da CEMIG, porque lá a gente trabalhava em todas as áreas, tanto, né, naquele trabalho operacional, né, como no trabalho burocrático. A gente que interagia com as prefeituras, a gente que ia negociar com a prefeitura, a gente que arrecadava, ó, pra você ver. A gente era o motorista, a gente era tudo. Você fazia, né, de tudo. Você era eletricista de manutenção de iluminação pública, dependia da gente. Né, ligava um padrão. E né, desses 31 anos, 4 meses, 26 anos, eu trabalhei aqui, né, em Coroaci. Eu tive o retorno. Eu queria muito ter ido para uma cidade, a princípio, né, maior para me estudar, mas na época eu trabalhei só aqui na região, para cima, aqui, Peçanha, São Pedro Sussuí, Santa Maria, São João Evangelista, né, daí para cima. Foi quando me ofereceram a oportunidade, em 92, de vir para aqui, né, para Coroaci. Eu já estava, né, namorando com a minha hoje querida e amada esposa, né, e em janeiro de 92 eu vim para cá e acabei
em julho de 92, né? É dia 18 de julho, casei numa época de festival, porque era aquele dilema, né? Ó, se você casar fora do festival, os parentes, ou nós vamos no seu casamento, nós vamos perder o festival, ou não, aí a gente tem. Eu fiquei noivo em 20 de julho de 91, num festival, e casei no outro festival do outro ano, 18 de julho de 92. Fiz 33 anos de casado, para honra e glória do Senhor. Então, na verdade, esse trabalho é o que construiu a sua vida. Foi. Uma vida, né, inteira na CEMIG, né? E o salário, como é que era o salário? O salário era... Salário, assim, na época, muito compensador, pra você ter ideia, né? Pra mim, como eu tive essa infância, né? Os meus irmãos falaram que era berço de ouro, mas uma infância de, né, engraxar, de ter que, para ter seu troco, fazer isso, para que assistir televisão na casa do outro. Um outro detalhe da infância, por exemplo, a gente tomava refrigerante, sabe quando? Às quarta-feiras e o domingo. Meu pai abria, já era comerciante, ele abria uma KS dessa 290, uma garrafinha dessa 290. Você imagina o tamanho da família. Dava um pouquinho para cada um. Aí eu deixava os meus irmãos, todos tomaram o dele, eu ficava, tipo, fazer figa nos outros, dando aquelas bicotinhas no restinho então, que era da garrafa. Um dos meus sonhos era ter dinheiro para comprar refrigerante. Hoje eu nem tomo, não gosto, me faz mal, até uma gastrite que às vezes, de vez em quando, manifesta. Então eu evito o máximo, por causa da tendência a engordar, não tomo. Mas hoje eu acho um absurdo, né? Hoje você vai na festa, é 3 litros, expõe, enche o copo, que tanto de copo, que tanto de refrigerante. Eu falei, eu lembro do que esse tempo, falei, então era as quartas e os domingos. Papai abriu, ele gostava mais de Guaraná Antártica, uma KS e dava pra fazer a roda. O dia que eu arrumava um dinheiro para comprar uma sozinha, uma KS, você furava ela com prego para render mais. Aí você ficava na tampinha, você nem abria, né? Outros tempos, verdade. Né? Então, eu lembro disso. Pois aí. Então de repente, aí eu entro na CEMIG. Aí eu lembro, como aprendiz, você recebe, né, um salário mínimo, né? Mas lá na escolinha você tem tudo. Refeição, lavatório, eles lavam a roupa, faz tudo, né? Você não paga nada. Um salário mínimo, eu já fiquei satisfeito. Eu lembro com um salário mínimo, o meu primeiro salário foi, eu entrei em junho e no outro mês era julho, o festival aqui. Aí eu queria vir. Eu comprei uma calça, 2 camisas, ainda vim aqui no festival. Né? Cheguei num sábado de manhã, saindo lá sexta-noite, que trabalhou sexta-noite, e no domingo, depois do almoço, já estava vazando, né? Então, mas que satisfação. Saí de lá, né? Fiquei ainda lá em Peçanha, já fui direto para Peçanha, aí lá você ganha o salário mínimo mais uma ajuda de custo, que era mais do que um salário mínimo. Já dá uma tranquilizada, mas você tem que... Fiquei no hotel, tudo com da CEMIG e tal, então já deu uma melhorada. Mas aí justamente em abril, numa época que eu fiz aniversário, o nosso chefe me comunica que tinha pedido minha efetivação. Viu a gente trabalhando, gostou dos trabalhos, viu interagindo com a turma, né? Não tinha aquela habilidade toda, mas interesse sempre foi grande. E aí ele falou que pediu. Justamente em abril sai a minha efetivação. Aí eu recebi o pagamento integral e na época, tinha um chamado 14º, mas tinha um nome, chamava Maria Rosa. Em abril e em setembro a gente recebia dobrado o pagamento. Era falar 14º e 15º. Aí justamente em abril. Aí eu acostumado lá, satisfeito demais com o salário mínimo e ajuda de custo, aí recebo o salário integral e dobrado ainda, daí a 15 dias. Aí veio aquela sensação, gente, Deus, eu tô ficando rico. Eu tô ficando rico. Aí passa, né? Mas esse salário integral era quanto, mais ou menos? Era... Dobrava o salário mínimo? Não, era mais, era
5, 6 salários, né? Então, mínimo, eu não lembro em termos de proporção de mínimo, mas veio aquela sensação. Tanto que, aí de lá eu fui para São Pedro, Sussuí, terminou o meu estágio na manutenção, eu fui para a localidade de São Pedro, cheguei lá, pouco eu compro o carro, um Chevetinho 76, do meu colega de CEMIG lá, aí tanto que eu equipei o carro todo, pus um som, quando eu fui vender, ele até brincava comigo, fazia gozação, ele falou assim, ó, vende-se um som equipado com Chevette, diz que o Chevette valia mais do que... A minha mãe, nessa época, ficou até preocupada, porque quando eu tava em Peçanha, eu vinha praticamente todo final de semana que eu não tava de plantão, eu vinha. E isso fazia o salário aumentar, porque às vezes o pessoal mais velho não queria ficar de plantão, não queria hora extra, não queria... a energia toda vontade, e o negócio pingando, né? O faz-me rir, o cascalho pingando. Todas. Não, podia ficar até 3 finais de semana de plantão direto, eu ficava, no outro, porque a legislação não permitia, aí não podia. Mas às vezes eu não tava de plantão, mas tava lá, pessoa. Às vezes eu chegava aqui em Coroaci, o João Márcio pintava um serviço e falava, na época tinha muito essa facilidade, autonomia, né? Ô, irmão, sempre me chamou de irmão. Vamos lá no Tronqueiro atender a falange. Eu ia, podia anotar hora extra, fazer tudo. Então, isso fazia o salário dar uma alavancada, né? Eu tô aqui de bobeira, vamos sim. Eu tô aprendendo mais, tô tendo, né, melhorando o relacionamento, que as pessoas acabam falando, não, isso é pau pra toda obra, né? E o salário fazia aumentar. Aí nessa época, a minha mãe, quando eu não passei a vir, estava em São Pedro, um pouquinho mais distante, a minha mãe, o meu cunhado trabalhava no DR, me encontrou lá, veio e deu notícia, ele já até comprou carro, ele tá lá em São Pedro, Sussuí, porque as coisas eram mais difíceis. Aí mandou o meu irmão lá, o Emils, aí que ele veio comigo no final de semana. Eu também tinha medo. Pra você ter ideia, eu comprei esse carro, aí eu guardava numa garagem lá de um taxista, lá em São Pedro também, uma localidade, não tinha carro. Aí o taxista, a gente andava com ele, era para guardar o carro lá, dava para entrar de primeira. Mas se você errasse a curva, assim, para entrar na garagem, você tinha que dar ré, eu não sabia, pô. Eu parava os outros assim, aí falou, só sabe dirigir? Você podia pôr ré ali no carro, porque... né, comprei, assim, não tinha carteira, mas, né, fui praticando também, e foi essa aventura, assim, em termos de, para quem tinha o sonho de ganhar, né, dinheiro para comprar refrigerante, e de repente você tá assim, eu volto a repetir a frase lá, né, ou é Deus, ou é nada. É verdade. Depois dessa fase sua, da vida estabilizada, então, na CEMIG, você tomou uma decisão, assim, de atuar também, né, na política. Aí você se candidata a vereador aqui na cidade. O que te motivou a se candidatar, a entrar nessa nova arena? Na verdade, assim, um pedigree, né, assim, como eu já falei, a vida política do meu pai, então já tinha uma veia, né, da política. Mas na CEMIG aqui, eu tive a oportunidade, pra você ter ideia aqui, quando eu cheguei aqui, por exemplo, na zona rural, tinha em torno de umas 150, 200 ligações na zona rural. Nós pegamos um período que, por exemplo, Bananalzinho Tronqueiras, Murundão, Indaiá, a maioria ali tinha a linha principal que levava energia para o Taperão, mas aquelas grotas nenhuma tinha energia. Então tudo na areia, Córrego dos Basílios, Muquem, tudo passou assim. Teve o trabalho da gente aqui envolvido na localidade. Então a gente passou a ser mais conhecido, prestando um bom trabalho, que até hoje, né, aposentei, mas as pessoas sempre estão lembrando saudosamente do trabalho e do serviço que a gente prestava. Fala, no seu tempo, a gente só chegava, te encontrava, você resolvia, e hoje as coisas é internet, ou é atendimento online, e a maioria, assim, ainda não
tá, né, totalmente ambientada com esse novo tempo. Então, eu tinha uma confiança de passar o problema para a gente, saber que a gente ia dar solução. Então, essa popularidade, né, foi crescendo dentro disso aí, esse empenho, e a gente pôde, né, através desse serviço, que dá uma convicção, uma certeza que a gente, assim, honrou o nome de Deus e prestou um bom serviço, é esses comentários da população, principalmente da zona rural desse tempo, né? E também que com 25 dias de aposentado, o meu chefe vai e me liga, querendo que eu registrasse uma firma, continuar aposentado, registrar uma firma para prestar serviço para a CEMIG. Eu ia comandar aqui de Coroaci, Virgolândia, Nacipe, Safira, região ali de São Geraldo da Piedade, Sarduá, Santa Efigênia, Gonzaga, e de Peçanha, São João Evangelista, Cantagalo, até Água Boa, Maranhão, todas, ia dar mais de 20 cidades. Ia ser tipo um fiscal das empreiteiras, ser responsável pelas as inspeções, né? As vistorias, mas eu agradeci, né? Agradeci, porque você imagina assim, só lembrou de você porque você prestou um bom serviço. Porque se fosse ruim, desse eu fiquei livre, nunca mais, né? Graças a Deus. Então, a gente agradeci, mas falei assim, ó, chegou meu tempo, entendi, de ficar mais disponível para o reino de Deus, para que se o Senhor quiser me usar na obra dele, eu esteja a tempo. Porque a felicidade, eu não vejo felicidade sem gratidão. Se a gente não tiver contentamento com aquilo que Deus já fez. Então, a gente orou e pediu a Deus a proteção durante 31 anos, 4 meses e 1 dia. Ele te protegeu, guardou, te deu um benefício desse. Eu poderia aposentar com 25 anos, que era o que a lei permite, né? Por causa de um serviço perigoso. Você recebe periculosidade, né? Mas eu estava com 43 anos, no auge, tá? Me sentindo como eu estava me sentindo quando eu aposentei. Só que aí começou eles falando que ia fechar as localidades e levar todo mundo para governador Valadares. E o governo falando que ia mexer nessas leis das aposentadorias especiais e que ia. Aí eu pensei, orei, falei, Senhor, é a história do cavalo arriado, né? Ele tá passando, você não monta. Depois que passa, você vai lamentar, nossa, eu podia ter montado. Então, entendi que chegou meu tempo e tô hiper, super satisfeito. Às vezes, né, as pessoas ainda perguntam, mas você não vai aguentar ficar à toa? Um resumo antes de responder a sua pergunta diretamente sobre a política, eu não esqueci não, mas eu faço parte, por exemplo, hoje, né, da tribo do pedal, igual eu falei, né, eu sou mais tem pedalado aqui em Coroaci. Eu faço parte da peteca, a gente tem jogado peteca 2 vezes na semana, eu jogo só às quintas, mas tem segunda e quinta, fica o convite aí para toda, né, principalmente a galera mais jovem, ter uma atividade, é muito bom o exercício, né, peteca segunda e quinta, eu jogo todas as quintas, eu jogo com um menino, bem, podia ser meu filho, né? Tô lá jogando com eles, não faço feio, não. E jogo bola 2 vezes na semana. Lá tive o prazer de, né? Você esteve lá conosco um tempo, do Corujão, lá no clube, e também lá no campo do Emerson. No campo do Emerson. Na sexta-feira? Na sexta-feira. Você tá naquela pelada lá? Tô lá. Além disso, hoje eu estou como membro, como presidente do Conselho do Idoso aqui de Coroaci, um trabalho voluntário, né? Ainda, né? Não tem uma atribuição específica, mas é necessário. Quis até sair, mas a assistente social, né, me pediu para continuar e tal. A gente tá, então de vez em quando a gente acompanha alguns eventos, né? Então, essa parceria. Sou um dos sócios, um dos fundadores, não é sócio, mas um dos fundadores, idealizadores da ONG Anjos de Patas, que presta um serviço, né, junto
principalmente aos animais de rua, abandonados, a gente estava fazendo um bom trabalho. Além disso, faço parte do Grupo Semear, ao qual eu faço questão de fazer um convite a toda a população. É um grupo, para mim, é uma terapia que a gente reúne ali onde é o Sindicato dos Produtores Rurais, que hoje eu acho que é o Toninho Brandão, que é o presidente, mas era o Silvio Mateus, que era o mais popular presidente, que foi por mais tempo, ali ao lado da farmácia de Minas. Então, todas as segundas, de 6 da tarde às 19 horas, 18 às 19, a gente reúne ali. É um trabalho, né? Tem várias pessoas, não tem, onde tratamos, né? Onde a pessoa tem oportunidade de fazer um desabafo, de ver que não só ela tem problema, que todos têm. E a gente conversa sobre vários assuntos, tanto sobre família, sobre onde o nosso foco é trazer, assim, uma clara evidência sobre o que a palavra de Deus nos orienta em cada área da nossa vida. Então é um bate-papo super saudável, não tem, né, religião partidária, não tem partidarismo político, né, já tivemos lá pessoas que professam várias fés, né, tanto católicos, evangélicos, espíritas. Então é um ambiente saudável. Lá a gente tem um pacto que quem você vê aqui, o que você ouve aqui, quando sair daqui, deixe que fique aqui, porque justamente é um ambiente. Então é uma terapia. Hoje, todos os conceitos médicos, os especialistas estão indicando que todo mundo está precisando, né, de uma terapia, um bate-papo. Então é aquilo que a gente falou também sobre esse canal. Às vezes a pessoa perde tempo aí num joguinho, numa série, fica maratonando ou seguindo essas pessoas, né, que não são exemplos para a vida da real, pessoa, né, para a vida real, e não quer investir. Para você se formar em qualquer área da vida, quantos anos de estudo? Mas para você ser pai, a gente não estuda, não tem um curso. Para você ser mãe, para você ser filho. Então lá é um ambiente saudável. Então fica aqui o meu convite, né? Então, além de participar, eu estou como um dos coordenadores. Então você vê, a vida tá cheia de atividades, né? Então eu não paro, não? Porque tem que cuidar, né? A temática nós somos corpo, alma e espírito. E se você cuidar só do corpo, ir na academia, ficar malhado, mas se você não investir no espírito e na alma, vai dar desequilíbrio e você vai, de alguma forma, adoecer, de alguma forma, vai ficar prejudicado. Da mesma forma, se você só cuidar do espírito e relaxar com o seu corpo e coisas que às vezes te faz mal, você continua comendo, ou praticando, ou fazendo, ou num vício, vai te dar desequilíbrio, você não vai ter ânimo para cuidar do seu espírito. Então, a gente trabalha lá esse equilíbrio, né? Nesses 3 sentidos. Então, a minha vida, graças a Deus, tá cheio. E o meu propósito, quando eu aposentei, e quando também saí da política, foi estar disponível para que, se Deus quiser me usar na obra dele, eis-me aqui, Senhor. Joia. A gente sabe, assim, do seu envolvimento com a sociedade, né? Mas, assim, eu volto a fazer a pergunta para você. Eu desvirtuei um pouco, entrei por outro caminho, mas aí, então, nessa popularidade, através de trabalhar aqui na CEMIG, né, surgiu, né, essa possibilidade. Primeiro, muito conhecido, alguns fatores. O pai já era do ramo, a família muito grande, porque para você entrar, né, numa aventura dessa, numa carreira dessa, basicamente, se você não tiver o apoio da família, você não consegue, né? E dentro disso aí, eu fui e falei as reais possibilidades, né? Aí me candidatei 3 vezes, né? Primeira vez foi em 2005, 2004 eu candidatei à eleição e exerci o mandato, candidatei 3 vezes. 2004 foi a primeira? Primeira eleição. Certo. Então cumpri o mandato de 2005 a 2016. 3 mandatos, né? De 4 anos, 12 anos. Encerrou em 2017. Então, 12 anos,
como vereador, né? O que aqui. motivou você, assim, logicamente eu entendo que você, pelo fato de trabalhar na CEMIG, te deu uma visibilidade, o trabalho que você prestou, né, deu reconhecimento, as pessoas reconhecendo você como uma pessoa capaz, mas tem um start, uma coisa que você pensa, puxa vida, não, eu vou contribuir também nessa. O que tem uma coisa que te levou a Lembra isso? da redação que eu fiz lá na Dona Laura? O desejo de fazer algo por Coroaci. E isso me possibilitou e me abriu porta. Hoje, né? São muitos os trabalhos, graças a Deus, também da mesma forma, eu penso que honrei o nome de Deus, que eu prestei um bom serviço à população aqui do Coroaci, até pelos comentários de amigos, de eleitores, de conterrâneos. Alguns falam que nunca votou em mim, mas queria me ver até com um cargo de prefeito, ou mesmo, né, outro cargo, mas que eu deveria voltar. Então a gente sempre tem esses comentários, né, que refletem, né, aquilo que a população percebeu do meu trabalho como vereador. Então aquilo que eu escrevi de fazer algo, o exercício da vereança me possibilitou fazer. Tanto vou citar aqui alguns exemplos, né, que evidenciam isso. Poderia ter muito, mas o tempo, né, para a gente não ficar muito moroso. Por exemplo, antigamente todo mundo lembra como que era a passagem de gado aqui na cidade. Você saltava um término de aula, né? Aí gado passando, boiada passando na cidade. Hoje, graças a Deus, você não vê mais. Mas se você pesquisar na Câmara, quem fez o projeto que regulamenta a condução de gado aqui na cidade foi o vereador Rogério Leal. Se você pesquisar, por exemplo, olha uma das coisas que era uma aberração. A Câmara de Vereadores é conhecida o quê? Como a Casa do Povo, né? Tá todo mundo, se você vê lá, tá lá escrito a Casa do Povo e é o slogan. Mas você já imaginou se na sua casa você não tem voz nem vez? Como que pode isso? Dentro da sua casa. Lá você poderia, você como cidadão normal, você só poderia falar se você fosse amigo do presidente, ou às vezes e o presidente, e pedisse e ele te concedesse. Então, se é sua casa, se é do povo, era uma incoerência. E eu tive a oportunidade de criar, né, a Tribuna Popular. Vai lá, que é o vereador Rogério Leal que criou. O que é essa Tribuna Popular? Você, como eleitor da cidade, você vai lá, leva seu título, leva sua identidade, você vai fazer inscrição, você vai ter o tempo determinado no regimento interno, né? O tempo ali, para você vai se inscrever, você fala sobre qual assunto você vai falar, mas você tem voz e vez. É claro que a pessoa que emite uma opinião, que fala alguma coisa lá, né, ofender o outro, você vai ser responsável por aquilo. Não é uma coisa, né, que você pode chegar lá e xingar, aí não, né? Lógico, Mas você pode ir lá para fazer um elogio, fazer uma cobrança, para fazer, né, mora na zona rural, para fazer um convite. Então, hoje é legal você independe se você vota no presidente, se você não vota, se você é do mesmo lado, não. Hoje o cidadão tem voz e vez, e isso o vereador Rogério Leal deixou essa marca lá. Outra coisa, que pouco sabe é pouco divulgado. Hoje tem uma lei que regulamenta a condução de cães de guarda e de grande porte aqui em Coroaci. Pessoa que tem, por exemplo, que sai com um cachorro grande ou coisa. Por quando que eu criei isso? Quando eu atentei para isso, eu vi uma pessoa que estava com um pitbull e estava assim, com a coleira normal, e ele de repente soltou e atacou uma cachorrinha, uma cachorra do lado de lá. Vai ver que ele não tinha costume de andar, atacou e foi um curso, andou matar a cachorra. E se fosse uma criança, como às vezes a gente vê aí na reportagem, quantos, né, que escapa e ataca? Eu falei, gente, há uma necessidade, não tem uma lei. Peguei um projeto de governador Valadares, que já tinha lá, adaptei a nossa realidade
pus na Câmara, foi aprovado. Então hoje tem. É responsabilidade, por exemplo, do Poder Executivo a fiscalização. Ah, não tem fiscalização, a todo mundo tá. Mas hoje, nem Deus está permitido, se acontecer um acidente, qualquer um de nós for atacado, hoje, pela lei, há de achar quem é o responsável. Por quê? Porque tem. Hoje, para sair com um cachorro desse na rua, é com a focinheira e com a coleira enforcadeira. Aquela que se o cachorro dá um trampo, ele aperta e ele recua, porque senão ele, né? É uma chama coleira. Então, isso é o que regulamenta. Então, são coisas, além de tudo, né? E de outras coisas, para a gente encerrar essa parte, né? Que eu, né, pude deixar o meu serviço aqui, né? Fizemos uma que é o que eu julgo o trabalho mais brilhante, mais demorado, mas mais aplicado. Isso esses 3 que eu citei é na área de legislação, fazer leis para melhorar, para adequar a condição da população. Agora, esse está mais voltado para fiscalização, porque os 2 pilares da função do vereador é essa, legislar e fiscalizar. Então, nós fizemos a CPI do Coroaci-Prev, que foi eu, junto com, né, os demais vereadores, no mérito não é só meu, junto com os vereadores que aprovaram, né, a Edna, eu fui o presidente da comissão, a Edna relatora, a Miraci, né, foi a membro, e o Denis era o presidente e teve, né, aprovação. Mas numa época que os aposentados, inclusive, também tinha minha mãe, que recebia a aposentadoria do meu pai, que era, né, funcionário municipal, e a população toda reclamava, gente que vive daquele salário mínimo de aposentadoria. A vida toda, mas é direito. E aí ficava naquele jogo de empurra, tanto com um prefeito como o outro. É o Coroaci-Prev que não paga. O Coroaci-Prev, quem era o titular, falava que era a prefeitura e ficava. Então, abrindo, né, dentro dessa proposta, nós fizemos essa investigação e apuramos tudo, né? E pra você ter ideia, depois de, né, eu encerrei minha carreira política em 2016, desde o ano passado eu estou recebendo intimação agora, né, sobre essa, como testemunha, né? Hoje eu estou como testemunha. Mas, ou seja, é uma coisa que a gente achou que talvez não ia dar nada em pizza, mas uma coisa deu. Hoje todos os funcionários já há algum tempo recebem, né? Os aposentados recebem em dia. Então ajudou e muito. Até muita gente ainda me fala desse trabalho, né? Elogiando esse trabalho. Então, encerrei em 2016 a campanha com a grata satisfação de que nos 2 últimos anos foram lá. Eu tinha o apoio dos 8 vereadores, além de mim, eram 9 comigo, os 8 vereadores me apoiando para vir ser o presidente da Câmara, e as 2 maiores lideranças, né, políticas de Coroaci na época, né, o ex-prefeito Emerson Andrade, o ex-prefeito Walter Almeida, todos 2 me apoiando para ser o presidente da Câmara. Então, como não honrar a Deus? E só numa política tão acirrada dessa, onde, né, através do meu trabalho, no início principalmente, fui bem assim, acirrou mais ainda, né? A disputa aqui parecia, mas como que você sai tendo o apoio, né? De todos os lados, de todos. Por quê? A minha conduta lá foi pautada sempre na coerência e na transparência. Eu falo assim, eu vivi todas as situações ali naquela Câmara. No primeiro mandato eu era oposição em relação ao Executivo e era minoria na Câmara. No segundo mandato, eu tornei situação em relação ao Executivo, né, ao prefeito, mas comecei como minoria na Câmara. Depois virei maioria. Então fiquei situação e maioria. Depois virei de novo. Situação e minoria na Câmara. Por último, eu virei oposição, fiquei como oposição em relação ao Executivo, mas maioria na Câmara.
Então isso você experimentou, mas o que é que te dá coerência? É que você não muda de opinião de acordo com a circunstância. Porque é muito fácil. Você é meu eleitor, eu te mostro, eu te convenço de uma coisa. Mas aí a situação muda. Aí eu vou lá e. Não, é diferente. Mas peraí, você me mostrou, você Você não tinha um provou. projeto, Qual a coerência disso aí? Mas aí as pessoas, que às vezes, né, por causa da diversidade política, né, de ser. Que me tinham ali com a. Aí começou, eu creio, a ver isso em mim. Que ele mantém a coerência, ele pede a transparência, ele pede. Já teve projeto lá que eu era oposição ao prefeito e maioria na Câmara, que eu falei, eu não voto contra isso, não. Nós vamos achar um termo, vamos achar um jeito de beneficiar o outro lado, se a gente, o pessoal que era do nosso lado, se a gente não está achando que o projeto não está coerente, mas votar contra uma coisa que vai beneficiar A e B não dá só porque eu sou contra. É. Então, muitos votos foi direcionado dentro disso aí. Aí, o que resultou? Resultou que as pessoas, né, puderam enxergar que falam, não, ele é coerente, né? Então, é uma grata satisfação. E quem promove isso, né, numa política tão acirrada, dividida igual aqui, vocês têm o apoio e hoje, graças a Deus, a amizade e o reconhecimento de todos os colegas vereadores que passaram e dos lados políticos. Ou é Deus, ou é nada. Você tem algum projeto ou alguma situação na vida pública como vereador que marcou você? Que falou assim, puxa vida, este daqui foi o ponto. Ou foi tudo importante, ou você consegue identificar um ponto assim, não, esse aqui realmente, esse foi de lascar. Todos esses 4 projetos que eu citei, né, 3 projetos de lei e essa CPI, que eu julgo o seu trabalho mais importante, porque impactou diretamente na vida de muitos e trouxe à luz a uma situação obscura, né? Que aquele jogo de empurra que tinha foi desvendado. Tá aí, né? Tá aí hoje nas mãos da justiça, né? Para que seja tomadas devidas providências. Mas dentre essa que eu julgo a mais importante, essa CPI, mas teve várias outras ações que impactou aqui, porque não era. Eu, todos os dias de reunião da Câmara, com recurso próprio, com o salário, o subsídio do vereador que eu recebia, não era patrocínio de Câmara, nem nada. Eu saía com o meu carro de som de rua por rua aqui, convidando o povo a participar das reuniões da Câmara. Não sei se você morava aqui na época, mas eu convidava, né? Participe, um convite bem aberto. Hoje tem reunião da Câmara, lá são tratar assuntos importantes, participação é cidadania, né? E incentivava o povo. Tinha o boletim informativo, também com recurso. O dinheiro que eu recebi como salário de vereador era investido todo no mandato, para dar transparência e conhecimento ao povo. Fazia um boletim que eu mesmo, a maioria das vezes, quando eu estava muito cansado, porque eu trabalhava na CEMIG ainda, mas a maioria das vezes eu saí de casa em casa entregando, né? Não economizava até ali, entrega. O que eu fazia? Projeto tal, fulano votou contra, Então o que aconteceu na Câmara, porque as pessoas ainda têm essa resistência às vezes de participar, né? Então, eu levava esse conhecimento até a casa da pessoa, né? Então, como diz, é uma sensação de dever cumprido. Mas eu falei, pois é, você podia estar lá, ajudar a gente, né? Agora já tem a tribuna popular, você pode ocupar a Câmara e falar isso que você está falando para mim. Então, a gente, assim, deixa um legado aí, e eu creio que é isso que faz com que a gente ainda seja lembrado ainda, né? Porque também, se tivesse sido ruim, eu creio que, né, as pessoas não falariam isso com saudade. E eu falo isso até dos vereadores, colegas que partiram para trabalhar juntos. E a gente percebe também que foram vários mandatos, né?
a consecução de um mandato após o outro já mostra a aprovação. Isso, né? Uma vez você pode ser eleito por amizade, por investir muito, mas do segundo em diante eles analisam o trabalho. Você tem que ter algum mérito. Tem que ter alguma Eu coisa. sempre falo, às vezes a pessoa fala, não sei como é que o fulano conseguiu. Eu falei, meu filho, tem mérito. Não tem pra você, pra mim, a gente não. Mas não com o eleitor dele, ele tem mérito. Tem, não vamos tirar isso, não pode tirar, não. Porque já, né, a pessoa já tem o trabalho dele para analisar, né? Para analisar. E na verdade, assim, você foi todas essas vezes, e eu, assim, ao meu ver, se você tivesse continuado, você seria até hoje. Eu acredito, assim, muito bem. Por causa da maneira que as pessoas te veem. Obrigado. E eu analisando, né, que eu ainda gosto muito, séria. Ainda tô no meio lá, assim, as 2 vezes que eu analisei todo, eu ainda faço as contas, às vezes o povo tá lá na apuração, eu tô somando cá, por exemplo, já teve vereador discussando lá como ganhou no dia da eleição, eu ligo pro cara e falo assim, avisa aí, ele não ganhou não, quem ganhou foi o outro, por causa da questão da legenda, o outro lá tava triste e tal, eu falei, rapaz, você ganhou. Não ganhei, eu falei, não, rapaz, ganhou. Então, assim, então, todas as 2 últimas eleições, as análises, assim, de onde eu imaginava que eu estaria numa legenda lá, numa coisa, eu achava que eu tinha chances reais. Mas, né, hoje isso não me passa pela cabeça. Eu quero realmente estar continuando disponível para o reino de Deus, assim, para servir naquilo que o Senhor quiser me usar, Entendi. Né? Sem demagogia, sem soberba, né? Tá nas mãos de Deus, né? Depois que você, das suas palavras, se aposenta da política, você se dedica mais, né? Tem uma visão mais espiritualizada. Como é que é? Como é que isso aconteceu? Como é isso na sua vida? Ô, pastor Júlio César, eu vou até antecipar um pouquinho, né? Que eu abordei pouco o período do meu casamento. Hoje, né, eu sou casado com a Lisane. Eu falo que ela é o meu presente de Deus e ela é única. Eu nunca ouvi falar, nem ouvi falar de outra com o nome Lisane. O nome dela é tão difícil, às vezes ela soletra. Eu falo assim, Lisane, você tem que ser. Quando as pessoas estão perguntando o nome, eu falei, porque acaba escrevendo, Lisane, acaba escrevendo errado, né? Mas eu falo que ela é o meu presente de Deus. Ela uma pessoa muito aprendada, muito dedicada, muito serena, com muito discernimento, uma ótima mãe, uma chefe de cozinha que eu tenho que me vigiar, por isso que eu faço tanto exercício. Se eu parar, eu engordo mesmo, as mãos abençoadas, né? Tenho 2 filhas, a Yasmin, né? Que hoje, né, uma grande, enorme satisfação. Olha, pra você ter ideia. Antes de chegar aqui, conversando com a sua esposa ali, a Verônica, irmã Verônica, ela falando que a mãe dela consultou com ela. E assim, graças a Deus, tem sido muito comentário, né? Tá aí hoje prestando serviço à comunidade como médica aqui, né? Atendendo lá no campo. Imagina para quem tinha o sonho só de ter dinheiro para comprar refrigerante, né? Quando crescesse, né? Tive, né, graças a Deus, exaltando a Deus, a oportunidade de estudar numa faculdade particular, um eletricista aposentado formando uma doutora, né? Então, privilégios que ou é Deus ou é nada. É sempre Deus, né? Então, assim, tá aí. Então, cada comentário que as pessoas falam e me param, às vezes, na rua, pedalando. Nossa, que gracinha, eu consultei. Eu falo, muito obrigado, fico satisfeito de saber. Ore por ela, para Deus continuar dando, né? Essa graça, essa sabedoria, nessa profissão, né? Então, e tem a Elisa, que nós estamos, né? Na iminência dela trilhar o caminho, né? Da irmã, tá na iminência de entrar na faculdade ano que vem agora, estamos na expectativa, já fez algumas inscrições, né? Tá esperando a nota do Enem, né? Então tudo na direção e na vontade de Deus. Nunca teve esse papo, você tem que formar para isso. Foi
né, vontade delas. Então Deus nos concedeu essa graça. Então sou muito grato a Deus e feliz com a família, né, que ele tem me dado. Agora sobre a fé, né, que você está abordando aí. Essa disposição que eu tô e que eu tenho, e é a minha maior alegria e meu prazer hoje estar na presença do Senhor e estar disponível para onde Ele quiser me usar. Eu, né, com 14 anos eu confessei o Senhor Jesus, aceitei, reconheci-me pecador, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e eis-me aqui, Senhor, né? E continuei, né, na igreja, trabalhando, sempre dedicando mesmo de alguém que queria um compromisso. Mas a vida da gente, né? Depois entrei na Semiga, passei um tempo afastado da comunhão da igreja, como um filho pródigo mesmo, né? Passei um tempo fora e, e foi justamente nesse período afastado da comunhão que eu tive a maior experiência com Deus. E assim, é algo que prova que o amor de Deus ele é imutável. Ele não olha para nossa fidelidade, sim para a fidelidade de Deus. Então, nesse período que eu estava afastado da comunhão da igreja, eu foi no ano de 2000, eu tinha comprado, né, um carro, eu tinha trocado de carro, um carro novo. Foi eu, minha esposa, essa Yasmin, né, que é a minha filha, tava bebê, tava com uns meses de vida, e foi a irmã da minha esposa e meu concunhado, que mora em Brasília, né? Chama Fábio e Lisete. Fomos para Porto Seguro. Eu já tinha ido lá uma vez, já conhecia eles, era a primeira vez. E nós fomos, e como eu já conhecia, aí ficamos lá no hotel. Aí no sábado eu convidei eles para conhecer o outro lado, Arraial da Ajuda e Trancoso, umas outras praias que a gente já conhecia, que é muito bonita, as praias mais bonitas, inclusive, né, ficam desse lado de lá. Era mais deserto, era mais Porto Seguro é muito movimentado e tal, né, bonito também. Aí assim fomos, no sábado de manhã, saímos bem de manhã, porque tem que pegar uma balsa, entrar com o carro na balsa, atravessar e ir de praia em praia para conhecer, né? Era estrada de chão na época e tal. E assim foi. Inclusive, aí almoçando do lado de lá, na última praia que a gente foi, na praia de Trancoso, né? Quem conhece, chama Praia do Quadrado, tem um local lá cheio de umas cabaninhas e tal, muito bonito, lindo, maravilhoso, paradisíaco o local. Aí nós descemos até umas cabanas, um barco ou carro, deixamos o carro, andamos cerca de 1 quilômetro, em frente à casa, a cantora Elba Ramalho, muito famosa, né? Tem uma casa lá, em frente à casa dela, tem umas choupanazinhas, né? Umas barraquinhas, umas choupanas com uns banquinhos e tal. O iate dela, tem um iate, fica ancorado em frente à casa dela, uma praia linda, maravilhosa. E já tava para escurecer, tanto que lá na Bahia escurece mais cedo que aqui, tanto que quando tinha horário de verão, lá no Nordeste nem tem horário de verão, porque lá já escurece mais cedo. Então, por volta de umas 4h30, 5 horas, já estava dando aquela. E a gente já o dia inteiro fora, fica doido, né? De praia, querem tomar um banho na água doce, tirar que sal, e cansado. O leite que né, bebê já tinha levado na garrafa, já tinha acabado. Ó, gente, vamos embora, vamos. Então, de onde era a casa da Elba Ramalho, que a gente tava nessa choupana e tomando banho em frente, onde o carro tava, era cerca de 1 quilômetro. Onde o carro tava. Mas em praia, em linha reta, você vê assim, não parece nem tão longe, mas era em torno de 1 quilômetro. Aí vão embora, vão. Aí pegamos as coisas, vão. A hora que chega uns 50 metros do carro, perto do carro, começa a procurar a chave do carro.
cadê a chave? Cadê a chave? Mulher olha no bolso, a gente olha no bolso, começa a bater aquela aflição. E o sol só se pondo, a gente sabia que a gente gastava mais de uma hora para até retornar, para chegar onde pega a balsa, para depois pegar a fila, para depois, né? Ou seja, aí começa a dar um desespero. Ó. Cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? Aí nada, olha no bolso, olha no bolsa. Aí, poxa, só posso ter esquecido uns banquinhos daquele lá onde a gente pôs as coisas. Só pode ter a chave do carro lá. Aí eu falei, ó, você fica aí olhando que eu vou lá. Irmão, mas eu virei e olhando pros banquinhos, né, aquela linha reta. Mas correndo, dava que esse pique, né? Correndo assim na beira da praia, onde a areia é mais firme, né? Porque onde é mais solta, você fala. Aí correndo e olhando lá, e o povo já tudo, a praia já esvaziando, sempre. Eu falei assim, nossa, eu tenho que manter o foco, a minha visão lá, porque se alguém abaixar, é porque deve ter visto minha chave, e eu já grito, eu tenho, e correndo, e correndo. Irmão, a hora que eu saí, uns 500 metros, eu tava no meio do caminho. No meio do caminho. E olhando fixamente lá, um anjo, o Espírito Santo, pegou o meu rosto, mas pegou literalmente, e virou pro mar. Eu vejo a onda quebrar e vejo minha chave lá dentro do mar. Meu coração gelou, eu falei assim, pus a mão na cabeça, meu Deus. O que a minha chave? Como que eu identifiquei? Como que eu virei? Se alguém me fala assim, se eu tenho consciência, eu perdi a chave no mar? Lá, eu até contava ano passado eu tive lá, eu até contava que a praia tinha uns 10 quilômetros, assim, você sobe no quadrado, você olha, eu pesquisei, tem 15 quilômetros, eu tava diminuindo o milagre de Deus. É 15 quilômetros, você olha assim de uma ponta na outra, imenso. Aí, naquele exato momento, que eu não sabia, cara, virou meu rosto pra mim ver a onda quebrar, porque se eu passo dali, como que eu ia? Eu nem sabia onde que eu perdi a chave. A chave caiu na areia, alguém pisou, ela enterrou. Várias, mas não, a onda quebra. Eu vejo, meu coração gela, eu clamo a Deus, eu falei, oh, meu Deus, o que a chave? E corri, só que a hora que eu corria, que eu pulava isso na beirada da praia, a onda sumia a chave. Nisso aconteceu, irmão, umas 4 vezes, assim, meu joelho já tava minando sangue, assim, porque no rasinho você pula, você bate o joelho no chão com a força toda, né? Começou a dar aqueles pinguinhos de sangue, Nisso vinha um casal, não sei quem é o casal, não sei de onde. Vai ver que eles estavam me olhando. Falou, aquele homem tá doido, que dá um pulo quase na areia, porque no rasinho. Ela a onda quebrava e vinha cá. Você via a chave e você tentava... Eu vinha, só que ela aparecia uns 4, 5 metros longe. A hora que eu corri, dava que pulo, vinha outra onda. Nada sumia. Aí passar 4, 5 minutos, cadê a chave? Aí isso umas 4 vezes. Nisso esse casal chegou assim na praia e gritou. A dona dele gritou. Eu vi que era um casal assim de lado. A dona gritou, moço, o que o senhor tá fazendo aí? Dá um pulo na areia. Eu falei assim, a chave do meu carro tá aqui. Aí falou, isso, tava muito na moda as pegadinhas. Isso é pegadinha? Como que você olha pra uma praia de 15... A chave tá aqui, vai caçar outro recurso. A chave tá... Não, isso é pegadinha, não acreditou não. E eu não podia ficar dando atenção pra eles, voltando pra dialogar. O meu negócio era concentração. A próxima tentativa. Tentativa. De repente a chave aparece uns 4 metros na frente, ela mesmo viu. É mesmo a chave lá. Eu corro do mesmo jeito. Eu dou aquele pulo com a força toda, sinto o joelho no chão, a chave some. Mas eles não foram lá me ajudar. Ficaram assim, incrédulo. Nisso o meu cunhado, como já tinha passado uns 15, 20 minutos, o meu concunhado vem, vai ver que as mulheres falam assim, vai lá atrás dele, o Rogério sumiu, não sei, né? E aí a bebê sente aquele clima e começa a chorar, e tudo atenção, só a pé. Aí o meu cunhado vem, faz o mesmo, me grita assim, Rogério, o que você tá fazendo aí, rapaz? Você já achou a chave? Você já achou a chave? Você tá tomando banho de novo? Eu já tá meio com raiva, assim, nossa. Eu falei, Fábio, a chave tá aqui.
como é que você olha para o mar daqui? Tá aqui. Tá aqui onde? Cadê a chave? Falei, tá, Fábio. Não acreditou também, não foi lá me ajudar, mas era uma experiência que eu tinha que passar com Deus. Aí, nessa hora, eles falando que não tá, que não tinha, que não acreditando, não moveu um passo para ir lá. Não acreditava, ninguém. É questão. Aí, eu respirei e misturei a minha fé, mesmo afastado da comunhão da igreja. Ó, pra você ver. Falei, o Senhor vai pôr ela na minha mão, que se não fosse, ele não ia me mostrar. Foi ele que me mostrou. Eu nem imaginava. Aí veio a razão, a inteligência, falou assim, como o vento tá para cá, a maré, toda hora a onda quebra meio de lado. Porque olha pra você ver, se o vento tá contrário, essa chave ia ser deslocada pelo outro lado, que eu nem fui, então nem ia lá procurar. Mas Deus, quem é aquele que comanda, até o mar e o vento obedece, é o nosso Deus. Aí eu pus em televisão, falei, toda vez que essa chave ela aparece uns 4, 5 metros para frente. Eu caminhei, irmão, 4 metros para frente e fiquei lá, vai aparecer, vai aparecer. Passou mais uns 2 minutos, vem uma onda, quebra, veio na minha mão. Que isso, meu irmão. Ô, glória a Deus, né? Aí veio na minha mão, né? Tem que contar para honra e glória seu. Veio na minha mão, na época eu tinha trocado de carro, eu tinha um tipo, e o tipo da Fiat, ele era assim, se você enfiasse a chave e fechasse, você tinha que abrir ele, enfiando a chave e distorcesse. Se você fechasse ele no controle, no alarme, você tinha que abrir no alarme, porque se você fizesse diferente, ele disparava o alarme. Se você fechasse ele no controle, igual eu fechei, e abrisse girando a chave, o alarme disparava. Eu falei assim, nossa, esse era novo, eu não sabia, ainda era um Astra da Chevrolet, aí eu não sabia como funcionava, eu falei assim, com certeza esse... O controle não funciona mais. Não, mais de 1 hora que essa chave ficou sumida no mar. Aí eu lembrei, eu tava de sunga, não tem bolsa, eu pus a chave assim, ó, mania, pus ela na sunga e nadei, e brinquei, fiquei lá e ela saiu. Foi isso que eu perdi a chave. Isso, meu irmão. Aí eu falei assim, vai ter esse problema. Eu imaginei, com certeza não vai. Aí tentei, corroeu tudo, né? No mar, água salgada, né? Enferrujou, umedeceu tudo. Aí não funcionou. Aí eu falei, agora a prova final, mas Deus não faz nada pelo metade, o Astra é diferente. Então tinha fechado no alarme, mas enfiei, abri, destravou, viemos embora, normal. Com testemunhas, o meu concunhado, né? Não era cristão praticante, hoje vi um testemunho, né? Tem uma coisa que fala assim, ó, para você ter um milagre, você olha a dificuldade. Por exemplo, não tem aquele ditado de uma coisa difícil? Quer coisa difícil? É mais difícil que procurar uma agulha num palheiro. Se isso aqui fosse um palheiro, um paiol, cheio de palha, alguém jogasse uma agulha, mas falasse, ó, você tem 1 ano para achar essa agulha. Você ia acabar achando, é muito difícil. Mas se você tirar palha por palha, examinar, uma hora essa agulha estava ali, você ia achar. Você não podia só pegar. Uhum. Mas e uma chave no mar? Qual a possibilidade? É impossível. Você não tem muito lugar para assumir. De ir tirando um balde e secando até, não tem. Então, como que... olha o amor de Deus alcançando. Aí move o coração, fala, não. Eu tô filho pródigo, mas eu sou filho ainda. Aí a gente retorna, aí a gente começa, né, exercitar a fé e começa a ter graça para servir agora o Senhor com mais fé, com mais disposição, sabendo que Ele está realmente, né, no controle de tudo e de todos. Então, a partir daí, né, eu até comentei com a sua esposa, tivemos uma outra experiência que eu aposentei, minha filha entrar na faculdade, tivemos para mudar para Itajubá, onde ela formou, lá na divisa com São Paulo. Mas a minha esposa acharam que a gente deveria, eu falei, agora eu não estou na política mais, já não estou na SEMI, estou aposentado. E eu comecei a orar assim, Senhor, onde eu for mais útil para a tua obra. E aí Deus foi permitindo, e eu
sempre orando dessa forma, e os irmãos aqui, que onde a gente congrega, todos chorosos, as famílias, porque a gente ajuda em muitas coisas, resolver. A avó dela era muito idosa, a mãe depende de algumas coisas, de banco, a gente que resolve. A minha mãe lá em casa também, a gente ajuda em muitas coisas. Então, mas foi na última hora. Eu cheguei lá, só não assinei um contrato de aluguel porque a pessoa que ia, o dono do imóvel, estava viajando. Mas o cara chegou a me mostrar o contrato, eu falei de boca, a gente. E viemos com a intenção de. Já estava olhando o caminhão de mudança, olhando, né? Pôr na casa para alugar. Foi aí que a minha esposa foi, mas a minha menina, e decidiu: ó, tô achando que é muito prematura a gente mudar. E vamos deixar ela aí primeiro. Caso fique um ano, se achar que tá dando, ela continua. Se não achar que necessita da gente lá, a gente vai. Então, Deus provou que era. Aí, enquanto. Olha pra você ver como que era. Eu não terminei nem de contar pro seu esposo, porque começamos a entrevista. Aí, enquanto a gente tava lá olhando os apartamentos, chegou um rapaz que presta serviço de faxina para as repúblicas, né, da faxina. Aí ele, muito atencioso e querendo também né, se a gente fosse alugar, né, dar uma faxina para prestar o serviço. Aí trocamos, né, os telefones, os contatos. De repente, a minha esposa tem ideia, ligou para ele para saber se ele sabia de alguma república ou de alguma. Aí ele, ó como Deus é justo. Ele foi e falou assim: "Nossa, eu tenho uma amiga que ela só tinha um filho, ele acabou de casar e ela tá sozinha, ela pediu para me arrumar uma menina, uma pessoa de confiança para fazer companhia para ela. Ela mora assim, desse lado aqui na sua casa, ali onde o Flasmin mora é a faculdade. Que Só isso? atravessar. Ou é Deus ou é nada. Então, irmão, a resposta para tudo isso, né, que, né, essa reflexão dessa poetisa, né, Adélia Prado falou: é Deus, é nada. Sempre foi Deus. A minha vida, desde o início, desde o tombo que ele fez, me poupou da caída da bola que eu contei, desde as aventuras, né, as experiências com Deus. Então, a gente crê que Deus está no controle de tudo e de todos, e, e compensa, sim, a gente entregar a nossa vida, os caminhos ao Senhor, mas Ele tudo fará. Amém. Amém. Então eu estou à disposição do Senhor, eis-me aqui. Então a gente, além de tudo, o mais importante, o que mais me dá satisfação, que Deus tem colocado, assim, para me auxiliar uns irmãos na caminhada. Então a gente tem um grupo de irmãos que a gente reúne nas casas, e a gente, o Senhor tem usado a gente para, né, para dar uma palavra, né? Não que a gente merece, tem algum, mas o Senhor de alguma forma tem enxergado isso na gente, e a gente tem que procurar ser fiel naquilo que ele já nos conquistou. Daí para frente. É verdade. Eu gostaria de convidar você que está em casa, não deixe de deixar seu comentário com relação àquilo que Deus já fez na sua vida, e não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, tá bom? Rogério, você viveu todas essas fases aí na sua vida, né? Formação familiar, a vida de trabalho, depois essa maior exposição na vida pública, agora essa fase na sua vida aí, dessa dedicação mais exclusiva aí ao reino de Deus. Meu irmão, com base em todo o seu caminho, né? Caminhos que você compartilhou conosco, agora é caminhos da gente, com base em toda essa trajetória, essa caminhada, o que você aprendeu com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua vida familiar, com a sua vida espiritual, que você pode deixar assim como uma mensagem, como um insight para essa geração? Que faça valer a pena. Em todas as áreas, em todos os trabalhos que você exerce, todas as funções, todas as áreas da sua vida, procure sempre o equilíbrio. Sirva e faça como quem está servindo diretamente ao Senhor Jesus. Sendo assim,
você será bem-sucedido, você também tem a oportunidade, Deus não faz acepção de pessoa, tem a oportunidade de ser exemplo e de ser bem-sucedido. E o conselho fica, né, no Salmo 1, dos versículos 1 e 2, né, fala que bem-aventurado é o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, é a busca do equilíbrio. Então, a gente tem que deixar de fazer algumas coisas que são nocivas, que são as primeiras coisas que a gente citou nesse verso, e substituir por aquilo que é a lei de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Assim como está na oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Agora não é a minha, não é a sua, mas a vontade. Sendo assim, não tem erro, é vida feliz, não sem luta, não sem dificuldades, mas uma vida de gratidão e com certeza onde tem gratidão, tem felicidade. Onde tem Jesus, tem certeza de ser bem-sucedido, de salvação e de vida eterna. Amém. Um abraço. Amém. Ô, Rogério, mais uma vez, cara, eu gostaria de agradecer você por compartilhar o seu caminho conosco, de fazer do seu caminho um caminho da gente, tá? Espero que a gente tenha a oportunidade de ter você aqui mais uma vez, para a gente pormenorizar algumas partes assim da sua vida. E a história está sendo escrita ainda, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Às vezes a gente prolonga um pouco, entusiasma, né? Com os casos, mas eu creio que é muito válido, né? E desculpa aí, né, os excessos às vezes que a gente comete, mas a gente é muito proveitoso que traga honra e glórias ao Senhor, tudo aquilo que a gente falou. E se alguém, sobre qualquer assunto aqui comentado, quiser nos procurar no particular para a gente conversar mais, estamos às ordens. Amo Coroaci, amo cada um dos nossos conterrâneos e foi um prazer estar aqui. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe você ricamente.